Graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Que bom, quanto tempo nós estamos aqui compartilhando da palavra do Senhor. Desde a ordenação, eu estava conversando com o pastor Edivan, eu estava ajudando algumas igrejas e estava pregando a comunidade batista. O pastor Edivan falou: chega, volta, vem cá, calma, segura a onda. E nós estamos aqui novamente para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. É impressionante como o nosso Deus ele faz as coisas, né? É impressionante como o nosso Deus ele atua. Nós começamos aqui louvando a Deus com uma canção que: ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu me alegrarei. Se alegrar no meio do sofrimento, da tristeza e da dor. E o culto foi avançando e nós cantamos Maravilhosa Graça, onde nós cantamos que eu faço do céu o meu alvo. E essa é a expectativa da Igreja de Cristo. Nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. Nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei quando Ele vem. Eu só tenho a certeza que Ele vai voltar. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, mas Ele vai voltar. Mas uma outra certeza que eu tenho é que talvez eu não passe aí dos meus 120 anos. Então, no máximo daqui a 70 anos, 80 anos, eu vou ver o meu Senhor Jesus. E até lá, eu tenho que viver como um cristão que espera ansiosamente a volta de Cristo. E nós cantamos também hoje, nessa noite: seu perdão vai além do céu, e nem um monte é tão alto, nem o mar é tão profundo como o amor do nosso Deus, porque Ele enviou o seu Filho Jesus. E só Jesus Cristo que salva. E essa é a nossa expectativa como igreja, que nós vamos para o céu, porque o Senhor Jesus foi preparar lugar. E se não fosse assim, Ele não teria dito que na casa do meu Pai há muitas moradas. E é por isso que como igreja de Cristo esperamos a volta dEle. E cantamos: então liberta-me de mim, pois eu quero ser a tua casa. Evangelho requer renúncia, requer que você abra a mão do seu próprio eu. E nós vamos falar disso nessa noite. Nós vamos falar que só Jesus Cristo salva. E essa salvação exige que você considere algumas coisas na sua vida que você dá muita importância, mas você precisa considerar como perda. Por quê? Porque somente Jesus Cristo salva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Levanta para dar uma olhadinha. Amém. Nós vamos usar bastante. Você abre e você não fecha, que vamos utilizá-la. E se você não trouxe a sua Bíblia, disfarçadamente você pega o seu celular e bota aí o seu aplicativo e vamos acompanhar. Amém? Abra a palavra de Deus, Epístola de Paulo aos Filipenses. Vamos ler ali no capítulo de número 3. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, ali no capítulo de número 3, vamos fazer a leitura do versículo de número 7 até o versículo de número 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos de 7 ao versículo de número 11, e vamos meditar nessa noite sobre o tema: só Jesus Cristo salva. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: mas que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor, pelo qual eu perdi todas essas coisas, e eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. 9. E ser achado nele, não tendo por mim a justiça que precede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. 11. Para ver se de algum modo eu consigo chegar à ressurreição dos mortos. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado nessa noite, ó Deus, que nós estamos aqui neste lugar, primeiramente para declarar que só Tu és o Senhor, ó Pai. E se nós somos salvos pela graça, o presente que ganhamos pelo Teu sacrifício na cruz, ó Pai. E é a Ti que nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Meus irmãos, desafiador pregar durante uma campanha de missões nacionais, ainda mais num tema como esse, que só Jesus Cristo salva. E o maior desafio não é falar algumas verdades do Evangelho, mas o maior desafio é falar as verdades do Evangelho e não magoar muitos corações. Porque muitas vezes passamos 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro da casa de Deus e no final de nossas vidas chegamos à conclusão que nós não somos convertidos ao Senhor Jesus. Que vivemos falando sobre o Evangelho e sobre o Jesus Cristo que salva, e somente Ele salva, quando na grande realidade nós temos aparência, uma sombra como daqueles que são salvos. Nós andamos com aqueles que são salvos, nós copiamos aqueles que são salvos, mas em nossa essência, o Senhor Jesus Cristo, Ele não é o Senhor. E o texto escolhido para a campanha desse ano, só Jesus Cristo salva, foi: Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Só que algumas coisas, quando nós lemos o texto sagrado ele diz, e algumas coisas ele deixa se dizer. O que ele diz? Eu sou o caminho. E quando Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, está dizendo que não existe um outro caminho. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, você somente pode chegar a Deus, você somente pode alcançar ao céu se trilhar o caminho junto com Jesus. E o que o texto deixa de dizer? Que o caminho que você acha que é o caminho pode não ser o caminho. Você não é o caminho para o céu. Suas atitudes não são o caminho para o céu. O caminho é Jesus. E quando o texto diz, eu sou a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Mas com isso ele quer dizer que a sua verdade, que as suas convicções sobre você mesmo também não são a verdade. Jesus disse, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ah, meu Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer a verdade? São as palavras do próprio Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele também diz que ele é a vida. Isso é muito complicado, sabe por quê? Porque quando perguntamos o que é a vida, é impossível não falarmos sobre a nossa vida. Só que o que Jesus veio dizer é que o que nós estamos vivendo não é vida. É apenas um ensaio, é apenas uma penumbra do que vai ser a eternidade com Cristo. Por isso ele diz, eu sou a vida. E o que o texto deixa se dizer? Que o que você acha que é a sua vida não é vida. Existem pessoas que têm abundância de dias, têm bens, têm riquezas, e diz, a vida está boa. E o que Jesus diz? Que isso não é a vida. Ele é a vida. E para que não haja mais dúvida nenhuma, Jesus vem e diz,
ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse mesmo tema desse ano da campanha de missões nacionais, só Jesus Cristo salva, ele é uma repetição. Esse tema já aconteceu, foi em 1980. Estava assim tendo uma grande transformação social, e a Junta de Missões trouxe esse tema a fim de combater um monte de falsos ensinos que estavam sendo propagados na igreja. E a Junta, os pastores disseram: não tem como fugir, a gente não tem como botar um tema florido, tem que ser um tema verdadeiro. Só Jesus Cristo salva. E com as transformações que estamos tendo agora, 2022, um período pós-pandemia, um período com falsos profetas, um período onde tem um monte de youtuber ensinando um monte de porcaria que não está na palavra de Deus, a proposta é: só Jesus Cristo salva, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele é a vida. E por falar em vida, aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas Jesus disse que aquele que perder a sua vida por causa dele, achará. O mesmo Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E não tem como não perguntar para você nessa noite, meu irmão, por mais que pareça óbvio para você, mas pensa um pouquinho: você está vivo? O que é a vida, se não você renunciar ao seu próprio eu? Senhor, liberta-me de mim, e você buscar as coisas que vêm do alto, você olhando para Cristo, o grande autor da salvação, e eu prossigo, eu persisto até o meu galardão, maravilhosa graça, eu faço do céu o meu alvo. E o problema é quando nós esquecemos qual é o nosso alvo. A palavra conta a história de um jovem rico que se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Vida eterna. E ele começou a contar todo o currículo dele. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu estou na sinagoga, desde pequenininho que eu medito na sua lei. Se fosse hoje em dia, eu diria: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu cantava no coro angelical, eu cantei a canção Alto, Tão Alto, Fundo, Profundo, como amor do nosso Deus, eu virei junior, eu fui estudar a revista Atitude na EBD com jovens, a minha mãe era liderança da igreja, o meu pai era um pastor. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Nossa, que maravilhoso. Jesus disse para aquele jovem: vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Evangelho é renúncia. E quando você diz que só Jesus Cristo salva, você tem que entender que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Por isso que para essa noite eu escolhi o tema só Jesus Cristo salva, mas baseado na epístola de Paulo aos Filipenses. E por que o apóstolo Paulo? Deixa eu te contar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. Ele era um homem que era chamado de Saulo. E o texto ele diz isso já no comecinho do capítulo de número 3. Saulo, ele era um fariseu extremamente dedicado. E deixa eu te contar uma coisa, talvez não te contaram. A gente às vezes vê fariseu e liga logo a imagem de alguém que é hipócrita, e que Jesus o tempo todo questionou. Mas o fariseu era o partido político religioso da época. Eram homens extremamente respeitados pelo zelo que eles tinham com as escrituras e com o trabalho e com as celebrações religiosas. Tanto que a lei ordenava que o homem jejuasse somente uma vez ao ano, mas eles, com o excesso religioso, com o excesso de zelo, eles chegavam a jejuar 2 vezes por semana. E Paulo, até então Saulo, ele era fariseu, ele era filho de fariseu, e ele era tão zeloso com o que ele acreditava, que ele conseguiu a autorização dos líderes religiosos
porque começou a surgir uma seita chamada Caminho. Pessoas que começaram a seguir um tal Jesus de Nazaré e começou a trazer um risco para a religião e para as convicções dele. Quando ele, no auge do zelo dele, começou a andar pelo caminho de Damasco para poder ir matar os cristãos, e alguns ele tinha matado. Quando uma forte luz do céu veio, cegou ele. Quem é que está acontecendo? Quem é? Eu sou Jesus, quem você persegue. O mundo de Paulo derreteu naquele momento. Tudo que ele acreditava, ele viu que não tinha valor. Naquele momento, Saulo entendeu que existia alguma coisa muito maior que as convicções dele. E o Senhor, ele planejou toda a história do apóstolo Paulo, até então Saulo, e mandou Ananias e a casa dele para orar e que recobrasse a vista. Ananias, Senhor, Saulo, aquele que matava cristãos, sim, vai lá, ora por ele, e ele vai enxergar, e ele vai ver o quanto que tem que sofrer pelo meu nome. Você lembra do dia que você levantou as suas mãos e entregou a sua vida a Jesus? Você imagina que você pode ter sido a resposta da oração de alguém? E que o Senhor diz, vai lá e prega, que o Gabriel vai aceitar Jesus. Eu vou mostrar para ele quanto ele tem que sofrer por causa do meu nome. E esse evangelho do sofrimento, esse evangelho da renúncia, esse evangelho que tira você do teu pedestal e traz você de volta para o que você é, para o que nós somos, pecadores insistentes no pecado, é um evangelho muito complicado de engolir. E a geração atual não gosta muito, porque é uma geração ingrata, e tem que ter gratidão para reconhecer o tamanho do perdão que nós recebemos. Gosto muito quando Davi, no seu Salmo de número 40, ele diz, eu sou pobre, eu sou miserável, mas o Senhor, ele cuida de mim. E por falar em cuidado, nos momentos de dores e de sofrimento, Cristo estende a sua forte mão. E esse apóstolo Paulo, que até então se chamava Saulo, ele, de um fervoroso perseguidor de cristãos, caiu na consciência dele que só Jesus Cristo salva. E o senso de urgência de anunciar o evangelho consumiu ele de tal maneira que em todas as 3 epístolas dele que ele escreveu, ele lembrou em cada uma delas, olha só, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, a minha vida, Jesus Cristo, pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E esse amor de Deus, ele continua. O amor de Cristo, ele nos constrange, porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Se Jesus Cristo, meu amado, ele morreu por você, é para que você tenha vida. Mas o nosso evangelho, como mesmo Paulo disse em Coríntios, é o evangelho do Cristo crucificado, onde nós nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo. Por quê? Porque é no sofrimento de Cristo que nós entendemos o tamanho do perdão que nós recebemos. E a geração atual, infelizmente, só quer o tempo da vitória. Mas o nosso evangelho é o evangelho do Cristo crucificado. Jesus Cristo, em certo momento, ele havia alimentado a multidão e ele se afastou, e aquela multidão sedenta por pão atravessou o mar e foi até Jesus. Mestre, você tem que ser o nosso rei. E a palavra diz, e eles atravessaram de barco na intenção de transformar Jesus Cristo em rei, porque encheu a barriga deles. Aí Jesus diz, se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, você não entrará no reino dos céus. E Jesus começou a explicar o que era isso. Era ser participante daquilo que viria. Nossa, mestre, mas que discurso duro,
complicado e alguns discípulos abandonaram Jesus. Aí chegaram os outros mais próximos. Jesus disse: vem cá, e vocês também não vão me abandonar não? Mestre, o seu discurso foi duro, mas para onde nós iremos se só tu tem as palavras de vida eterna? E eu pergunto novamente, meu irmão, você está morto ou você está vivo? Você tem aqui 20 anos de PIBCP? 30? 10? 5 meses? Amém? Está todo domingo aqui ouvindo a palavra, todo domingo cantando liberta-me de mim. Mas você está vivo ou você está morto? Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. E nós estamos falando de vida. E o apóstolo Paulo, um homem que tinha essa vida de devoção a Cristo, que entendeu que ele não poderia planejar mais nada que não fosse o Evangelho, que não fosse alcançar a Cristo, após escrever textos lindíssimos no decorrer do Novo Testamento, inclusive que nós somos embaixadores da parte de Cristo, e da parte de Cristo nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. E esse mesmo Paulo é que ele diz: olha só, vocês são a carta de Cristo, mas não são uma carta escrita com caneta não, como a que eu escrevo. Vocês são a carta de Cristo às nações, ao mundo, escritas com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Amado, você precisa refletir com a sua vida que somente Jesus Cristo salva, porque você é a carta de Cristo às nações, escritas com o Espírito Santo. E é por isso que a palavra diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo e conversando com a igreja de Filipenses, e tem algumas coisas interessantíssimas nesse texto. Já no capítulo de número 1, Paulo ele diz o seguinte: irmãos, dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Eu faço sempre súplica por vocês nas minhas orações com alegria. Todavia eu me alegrarei, mesmo com as lutas eu me alegrarei. E aí continua: pois eu estou bem certo disso, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Tudo isso que começou no coração de vocês, como cristãos, como igreja, ainda pode melhorar e ainda vai ser aperfeiçoado. Vai ser perfeito, sabe quando? Quando Jesus Cristo ele voltar. Então é por isso que até o nosso Jesus voltar, nós não podemos descansar. É como o apóstolo Paulo, um homem zeloso que buscava a palavra, e buscava, e evangelizava, e pregava. O apóstolo Paulo, meu irmão, ele não tinha uma Bíblia organizada como a nossa para pregar o Evangelho. Hoje nós temos. O apóstolo Paulo foi um homem usado por Deus para basicamente sistematizar todo o ensino de Jesus, para que você que não viu Jesus, para que nós que apenas cremos nele, podemos sentir o poder dele e pudéssemos entender tudo aquilo que ele tem a nos dizer. E ele continua já no capítulo de número 1, no versículo de 10, para que aproveis as coisas superiores até o a fim de serem sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. 11. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Os frutos de justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Lembra do jovem rico? Que ele jejuava, ele era um bom homem e tudo. Nada disso iria salvar ele. E talvez você fique em conflito com o que eu vou te dizer agora. Você pode ser um homem socialmente correto, a sua família moralmente correta, e talvez eu vou me apropriar de um termo, talvez você seja o típico cidadão de bem. Mas se você pode ser a maravilha que for social, se você não reconhecer que somente Jesus Cristo salva e que você precisa nascer de novo, e se você não nascer de novo, você vai para o inferno. É difícil, mas eu tenho que te dizer isso. E a igreja às vezes esquece que existe um inferno e que está preparadinho para aquele que não reconhecer e não confessar o Senhor Jesus diante dos homens.
porque aquele que não confessar Jesus diante dos homens, Jesus não confessará diante do nosso Pai que está no céu. E o apóstolo Paulo continua, pastor Luiz, e essa agora é uma declaração que faltou de manhã. Pastor Luiz pregou sobre declarações de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pastor, ouve essa é maravilhosa. Segundo a minha intensa expectativa, e eu não serei envergonhado de que Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido em minha vida, seja pela morte e seja pela vida. Olha o que Paulo escreve para os crentes de Filipos, que Cristo será engrandecido tanto na morte quanto na vida. Por que Paulo diz isso? Porque ele sabe que somente Jesus Cristo salva. E a gente vai caminhando e chegamos ao capítulo de número 3 que nós fizemos a leitura, onde o apóstolo Paulo ele já começa dizendo: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Que coisas? Paulo anteriormente vem dizendo: olha, nos meus sofrimentos, se alegre. Quando você estiver padecendo alguma coisa por causa de Cristo, se alegre. Até porque essa carta que Paulo escreveu aos Filipenses tem a intenção de alertá-los contra os falsos profetas, os falsos mestres. E ele começa a advertir os irmãos, mas dizendo: olha, o caminho é espinhoso, mas no tocante a algumas questões, alegrai-vos no Senhor. E agora ele complementa dizendo: e quantas demais coisas não citadas, alegrai-vos no Senhor. E ele continua, versículo de número 2: tomai cuidado com esses cães, os falsos profetas, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Eram falsos profetas. Deixa eu te contar uma coisa. O pessoal da religião judaica, eu vou falar o pessoal da religião judaica, eles chamavam quem era gentil de cães. Era pejorativo, assim, com total desprezo. Sendo que o apóstolo Paulo, quando chega nesse versículo, ele começa a dizer: olha só, cão é quem não segue o evangelho de Jesus Cristo. E ele diz: cuidado com esses cães, que estão pegando a palavra e estão deformando. Cuidado com a falsa circuncisão. Circuncisão era um ato, era uma mutilação que era feita, que era um comprovante de que aquela pessoa ela estava inserida na comunidade religiosa. Só que acontecia, essas pessoas seguiam todos os rituais religiosos, circuncisão, jejum e tudo, mas viviam envergonhando a Deus. Tanto é que Paulo, em outra oportunidade, ele diz: vocês que falam da circuncisão, quando você desobedece a Deus, você não envergonha Ele? Então por que você cria uma lei que você envergonha o próprio Deus que você não cumpre? E o apóstolo Paulo ele já vem no próximo versículo matando a pau, meu irmão. Ele diz: vós sois a circuncisão. Ele traz alguma coisa que é em terceira pessoa e ele traz para ele. O que ele está querendo dizer com isso? Que é você que é separado. Que em vez de você ficar fazendo um ritual para mostrar que você é crente, seja crente. Você que é separado, você que é a separação direta a Deus, você que é uma nação santa, preparado para pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Ele está dizendo: seja uma própria carta de Cristo, escrita pelo Espírito Santo. E nos dias de hoje ainda existem aqueles que ficam tão preocupados com o ritual que esquecem do rei, que querem ser mais reais que a própria realeza, querem ser mais cristãos que o próprio Cristo. E o que o Paulo está dizendo nesse texto é isso: sejam vocês mesmos a própria circuncisão, a própria separação, o próprio povo consagrado, sejam igreja. E o Paulo continua: se bem, porque nós somos a circuncisão, nós que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aí ele começa: e eu, Paulo, poderia até ser confiante na carne. E ele começa agora a fazer algo que
dificilmente ele faz em outras epístolas dele. Ele começa a contar o testemunho de vida dele fora dos cristãos. É raro o apóstolo Paulo fazer isso, e ele faz aqui em Filipenses de uma maneira: olha, vocês querem falar de que são bons? Deixa eu falar um pouquinho sobre mim. E a partir daqui Paulo começa a falar sobre ele. Acompanha na sua Bíblia, meu querido. Versículo de número 5. Ele diz: circuncidado no 8º dia. Ele foi iniciado na comunidade judaica. Da descendência de Israel, judeu. Da tribo de Benjamim, não só judeu, mas na linha genealógica, ele não veio de Lia, não. Ele veio de Raquel. Veio da amada. Ele ainda diz isso: da tribo de Benjamim. Não só judeu, descendência de Raquel, ele ainda diz que é de Benjamim. Não sei se você sabe, o nome Saulo era um nome dado para quem teve um nascimento difícil, quem nasceu por um milagre. Hoje em dia nós utilizamos o nome Vitória, né? Quando a pessoa nasce e foi com muita luta para comemorar, e assim era o nome de Saulo. Era um nome que vinha de alguém que nasceu por um milagre. E o apóstolo Paulo aqui, quando ele diz isso, ele ainda indiretamente se gaba que o primeiro rei de Israel veio de Benjamim, rei Saulo. Saulo era uma derivação do nome de Saul. Então ele começa a dizer que dentro da comunidade judaica, ele ainda era de uma tribo privilegiada e que ele poderia se gabar da vida dele secular. E ele continua: hebreu de hebreus, hebreu puro. Não era mãe hebreia e pai gentil, não. Pai e mãe hebreu. E quanto à lei e quanto ao zelo, ele diz fariseu. Ele diz: eu era fariseu. O que ele quer dizer com isso? Que eu era zeloso, que eu fazia o melhor, eu era consagrado, eu era dedicado, eu fazia de verdade mesmo. Eu vinha para a casa de Deus, eu me preocupava desse chão, não estava limpo. Mas para que Paulo começa a dizer isso? Por que ele conta essa história dele toda? Porque ele diz, aí é no versículo 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perdas, se comparado com a superioridade do conhecimento de Jesus Cristo. Ele diz que tudo aquilo que ele conheceu e aprendeu com Gamaliel, tudo que conquistou, merecido e não merecido por nascimento, nada daquilo tinha tanto valor quanto o que ele aprendeu de Jesus Cristo, o conhecimento excelente de Jesus Cristo. Mas foca numa coisa aqui. Ele fala que ele considera como perda. Grava esse termo: perda. Sim, de fato considero todas as coisas como perda se comparado à superioridade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele começa falando de perda. Sabe o que é perda? É alguma coisa que tem valor para você e você perdeu, e que você ainda fica pensando: poxa, eu perdi. É como se você perdesse aí uma nota de 100 reais. Você perdeu. Você vai até ficar confortável, se consolar: poxa, perdi. Mas você vai sempre dizer: pô, 100 reais são 100 reais. Eu perdi 100 reais. Agora ele fala que ele transformou isso, ele progrediu e transformou isso como que esterco, algo sem valor. Aí ele está dizendo o seguinte: que agora ele não considera mais como perda, ele transforma como algo sem valor. Ele abriu mão de todo o status social, de todo um status religioso, para seguir a Cristo. Você lembra do jovem rico? Ele tinha uma vida social, ele tinha tudo. E onde é que foi o erro dele? Não seguir a Jesus. E o apóstolo Paulo fez justamente o contrário. Ele abriu mão de tudo, considerou tudo aquilo como perda e depois como esterco, a fim de seguir a Jesus. Mas só faz isso
quem entende que só Jesus Cristo salva. Se você acha que mais alguma coisa salva, você deixa Jesus como stand-by e você relaxa na sua vida cristã. Mas não, o apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento e ele continua. Eu considerei tudo isso como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo abre mão de tudo para ganhar a salvação de Cristo e ser achado em Cristo. Deixa eu fazer você entender o que é ser achado em Cristo. Imagina que você fez, quem sabe fazer, uma sopa de ervilha. Quantos gostam? Eu gosto. Aí vem, você sai, aí vem alguém e bota um pouquinho de agrião ou um pouquinho de hortelã dentro e mexe. Quando você pega a sopa e você coloca na tigela e você prova, você diz o quê? Tem hortelã aqui. É isso que Paulo está dizendo. Que se você for uma sopa e quando alguém pegar, tem Cristo aqui. Tem Cristo aqui. De maneira que a sua vida seja a expressão de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, ele fala sobre ter em nossos corpos mortais a face de Cristo, para que a iluminação de Jesus Cristo possa iluminar em nossos corpos mortais e nós sejamos luzeiros. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque nós que vivemos somos entregues continuamente à morte por causa de Jesus, para que a sua vida e a iluminação da sua vida se manifeste em nossos corpos mortais. Então não adianta você dizer que é espiritual e essa espiritualidade não se manifestar na sua vida de maneira visível. Aqueles que são crentes e são salvos de Jesus são bons, são piedosos. Isso é fruto de uma conversão de novo nascimento. Mas nem todo bom e piedoso tem Jesus Cristo no coração e reconhece e é nascido de novo. E é por isso que muitas vezes nós nos enganamos dentro da casa de Deus. Andamos com os crentes, falamos com os crentes, fazemos como os crentes, mas na grande realidade não somos crentes. Tem um texto em Hebreus, o pastor Luiz pregou sobre isso em outra oportunidade, que é impossível alguém que provou o amor de Deus e viveu toda a intensidade da comunhão com Deus voltar a viver. Porque quem viveu de verdade uma vez não abandona. E eu pergunto novamente para você, meu amado, você está vivo ou você está morto? É hora de nascer de novo. É hora de, como igreja de Cristo, nascer de novo, tentar ganhar a Cristo e ser achado nele. Mas a palavra continua, e Paulo, continua dizendo que ele vive não uma justiça que procede da lei, mas a que procede da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Lembra que eu falei que o nosso evangelho é o evangelho do Cristo crucificado? É o evangelho daqueles que participam nos sofrimentos de Cristo e que reconhecem que Ele morreu no nosso lugar. Isaías 53, e nós o reputávamos, e nós dizíamos que Ele era aflito e oprimido de Deus, mas Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades sobre si levou, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas é que nós somos sarados. Não esqueça do Cristo crucificado e que foi para que você tivesse a vida. Se você crer nele, é óbvio. E Paulo, ele
chega no versículo de número 11, e esse versículo ele é desafiador e talvez um dos mais difíceis desse texto, onde ele diz que ele faz tudo isso, ele fez tudo isso, ele entregou tudo que ele era, ele dedicou a vida dele pela pregação do Evangelho, ele escreveu epístolas, ele buscou pessoas, ele naufragou, ele foi preso, ele foi chicoteado, ele passou tanta luta. Para quê? Para ver se de algum modo eu consigo chegar à ressurreição dos mortos. E ele está falando da eternidade com Jesus Cristo. Ele passou isso tudo para, de alguma maneira, ele conseguir viver esse encontro com Cristo. E esse texto é muito engraçado, que ele não fala certamente, ele fala para, de algum modo, eu tentar participar dessa ressurreição com Cristo. Ele está dizendo que ele dedicou tudo que ele era, tudo que ele tinha, tudo que ele poderia ter, com a mínima possibilidade de estar com Cristo. E existem algumas pessoas que elas têm convicção da sua salvação, e eu creio que sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós somos salvos em Cristo Jesus, lavados pelo seu sangue, mas que não vivemos como tal. Fazemos a obra do Senhor relaxadamente. A grande comissão dada pelo próprio Jesus Cristo, nós deixamos de lado para fazer coisas que convêm para a gente. Damos tanto amor às coisas externas de nossas vidas que nós esquecemos do que nós temos que fazer para o reino. O apóstolo Paulo, ele perseguiu tantos cristãos. Quando ele viu que ele estava errado, ele falou: na mesma medida que eu persegui, eu preciso ser um deles. Eu preciso ser um seguidor real de Jesus Cristo. Versículo de 14: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se o apóstolo Paulo estivesse cantando algo nessa noite, ele cantaria a maravilhosa graça, e ele diria: eu faço do céu meu alvo, prossigo para o prêmio da soberana vocação, a fim de tentar ganhar a Cristo e ser achado nele, para ver se de algum modo eu alcanço a ressurreição. Enquanto eu lia esse versículo e meditava sobre esse tema, só Jesus Cristo salva, me veio à memória aquela canção antiga, o autor da minha fé: ó Pai, eu queria ouvir o som que vai se ouvir no encontro triunfal, rever amigos e irmãos, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E naquele dia que nós formos ao encontro do nosso Cristo e ouvirmos o som triunfal, e estarmos com os nossos irmãos, e eu imagino que vai ser como uma festa de casamento, sabe? Que vai ter assim as mesas, e Jesus Cristo vai estar lá, e nós vamos olhar para Ele e nós vamos dizer: Senhor, valeu a pena passar por tudo que um cristão ele passa. Valeu a pena. Só que eu quero te lembrar de uma outra coisa também, que para acalorar a sua fé, eu quero passar por algumas mesas da festa antes. Eu quero passar pela mesa de Moisés, ver Moisés batendo papo com os profetas. Eu quero passar por Ezequiel, um profeta que sofreu tanto, e eu quero dar um abraço nele e dizer: olha, o Senhor foi contigo o tempo todo. Que motivação, que exemplo você me deu. Eu quero passar por Jeremias, por Isaías, por Amós, passar pelos apóstolos que foram mortos à espada, crucificados, queimados, que pegaram fogo. E eu quero dar um abraço neles e dizer obrigado,
Apóstolo Pedro, obrigado pela sua segunda epístola, a partir do versículo capítulo número 3. Eu quero passar pelo apóstolo Paulo. Eu quero olhar para o rosto dele e lembrar de tudo que ele passou pelo Evangelho até chegar até nós. Mas eu não preciso ir tão longe não, meus irmãos. Eu quero encontrar os irmãos também. E é por isso que nós estamos aqui todo domingo pregando a palavra de Deus, para que você não desista, que você persevere na palavra. E eu quero chegar lá, eu quero dar um abraço, minha irmã Adriana, na nossa irmã Vera, serva de Deus. Eu quero dar um abraço na nossa irmã Liola, pastor Luiz, bênção de Deus. Eu quero dar um abraço, Gustavinho, na irmã Maria Alves, irmão Mário, irmão José Olímpio, irmãos que trabalharam tanto na casa de Deus, na PIB de Cancela Preta, e que nos dá tanta saudade. Abraçar a irmã Lucia, queridíssima irmã Lucia, abraçar a irmã Nair, e juntos abraçados nós dizermos: valeu a pena. Valeu a pena cada domingo de manhã aqui louvando a Deus. Valeu a pena cada domingo noite louvando a Deus. Valeu a pena cada evangelismo. Valeu a pena cada discipulado. Valeu a pena cada caminhada no sol pregando o evangelho. Valeu a pena cada campanha de missões mundiais e nacionais. Mas isso, meu amado, é somente para aqueles que creem em Jesus Cristo e serem perseverantes na palavra, e como o apóstolo Paulo diz, aperfeiçoados até o dia de Cristo. Amém? Não perca a sua fé. Peça para o Senhor aumentar a sua fé. Reveja hoje, examine-se o homem a si mesmo, se examine e se pergunte: Senhor, eu estou vivo de verdade, eu nasci de novo? E se vê algum deslize, entregue o seu coração a Jesus agora. Não perca tempo. E que o Senhor Deus te abençoe nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Para esses irmãos.